A gente começa, claro, falando de um dos assuntos mais importantes dos últimos tempos e que todo dia tem um capítulo novo. Relatório encaminhado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal cita mais de 10 ocasiões em que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria encontrado o ministro Dias Toffoli, ex-relator da investigação sobre o banco. Segundo a Polícia Federal, os encontros ocorreram entre 2023 e 2024, indicam uma relação de amizade, além do que mostra a conversa entre os dois no WhatsApp, na qual o ministro chamou Vorcaro para sua festa de aniversário. Essa é uma revelação da Polícia Federal, paralelamente ao momento em que chega a notícia da capital federal de que o ministro, que a partir de agora é o relator, André Mendonça, se reuniu ou conversou com os delegados da Polícia Federal, com o comando da Polícia Federal, para dizer que tudo que está sendo investigado será levado adiante da maneira como está sendo investigado, porque há informação de que há uma corrente dentro do STF para descaracterizar possíveis provas, porque seria uma investigação contra o Toffoli, e se fosse uma investigação contra o Toffoli, essas provas não poderiam ser utilizadas. Alguns dos novos capítulos dessa trama que vai ganhando novos ingredientes a cada dia, Zaidan. Pois é, Ronald. O Toffoli chegou a dizer, naquela semana em que ele abriu mão da relatoria, e não tinha amizade com o Vorcaro, né? Eles tiveram ali contatos. No momento, foi quando ele admitiu, inclusive, que era sócio da empresa que possuía aquele resort. Aliás, as iniciais que formam o nome da empresa já indicavam isso. E, no entanto, o que a Polícia Federal traz agora é a informação de que não era algo assim esporádico, que ocorreu em razão de uma negociação, mas que havia uma relação, digamos, social entre o ministro Dias Toffoli e o Vorcaro. E, aliás, não havia nenhum motivo, a priori, para negar isso, né? Não sei se, um tanto quanto constrangido por tudo que vinha à tona, ele acabou dizendo que não tinha amizade alguma com o Vorcaro, mas era algo que não precisava ser negado, né? Poderia ter dito, não, conheço, conversei várias vezes, tratamos, até porque ele ia comprar lá a participação no resort, etc. Mas agora o que a Polícia Federal traz é diferente, ou mostra algo diferente daquilo que o Toffoli afirmou, né? É claro que há uma série de preceitos legais que não podem ser negligenciados, não podem ser abstraídos, não podem ser atirados pela janela. Os preceitos legais devem ser parâmetro para qualquer ação do Estado. Isso é óbvio. Isso vale, claro, para o Poder Judiciário. Então, ninguém defende seriamente, de maneira razoável pelo menos, que você simplesmente ignore preceitos legais. Agora, isso, por outro lado, não pode se tornar o centro da questão, porque não é o centro da questão. O centro da questão é o que aconteceu e qual era, de fato, essa relação e por que Dias Toffoli fez com que esse processo ficasse em suas mãos, porque decretou sigilo absoluto, inegociável, porque colocou algumas condições inusuais, no mínimo inusuais, no trabalho da Polícia Federal, inclusive a antecipação de acariação, etc., aquela história toda, e ele próprio escolher os peritos que poderiam analisar as provas, a ordem para que todo o material encontrado ficasse sob guarda física, isso é muito importante, ou seja, no próprio prédio do Supremo Tribunal Federal, e tudo lacrado. Depois a pressão foi tanta que ele falou, não, pode ir para a PGR. PGR, aliás, que mantém um silêncio inacreditável. Né? Inacreditável. A única manifestação do Paulo Gonet foi quando, num primeiro pedido para que a Procuradoria solicitasse que Toffoli abrisse mão da relatoria por suspeição, o Gonet não concordou. Mas logo depois, silêncio. Caiu no silêncio e dele não saiu.
E há agora uma situação novíssima, muitos e muitos fatos novos, descobertas novas, e é preciso que a PGR se manifeste, inclusive a respeito da suspeição ou não, até porque, no caso específico do Alexandre de Moraes, se por acaso o sucessor de Toffoli na relatoria fosse alguém da primeira turma, seria preciso insistir, Alexandre de Moraes não pode participar desse julgamento, sim, por causa do contrato que sua esposa tinha com o Banco Master. Mas André Mendonça é da segunda turma, a mesma turma do Toffoli. E, portanto, Alexandre de Moraes, a não ser que esse caso vá para o pleno, ele não participa. Qualquer julgamento, se a coisa continuar caminhando dentro do Supremo, qualquer julgamento terá de ocorrer na segunda turma sem Alexandre de Moraes, mas com o Toffoli. E aí, mesmo sem ser relator, mesmo tendo aberto mão da relatoria, e oficialmente num gesto voluntário, sem que seus colegas tivessem enxergado qualquer indício de suspeição, e ele negando qualquer suspeição. Essa situação continua, eles continuam achando que não há suspeição, e, portanto, mesmo sem ser relator, ele poderá participar do caso na segunda turma, se a tramitação se der no âmbito do Supremo, se esse for o entendimento do André Mendonça. E, como até conversamos há pouco, né, Ronald, fora do ar, há até um fato positivo, que o relator seja o mesmo para INSS e Banco Master, porque em algum ponto da história os dois casos se encontram, né, Ronald?